Saudações, estudantes cearenses. Eu sou o professor Samuel e vamos ter uma aula de História do Brasil. Trouxe aqui uns slides para vocês sobre a nossa temática, sobre História do Brasil. Nós temos o título sobre a Primeira República do Brasil. Eu fiz um recorte temporal porque se fosse falar de toda a República Oligárquica não daria tempo, né? O tempo é curto. Mas esse recorte aí, a gente vai falar sobre. Eu coloquei algumas palavras-chave que vão ser justamente o norte aí da nossa aula. Primeiramente, a gente vai falar sobre o surgimento da República do Brasil, que foi através de um golpe, e a gente vai trabalhar os conceitos de golpe e revolução, perceber que foi um golpe, tá bom? Falar também a primeira parte da República Oligárquica, né, chamada que foi a primeira parte, a primeira fase, a República da Espada, a República dos Marechais, e falar também da Constituição, a primeira da República e a segunda do Brasil, de 1891. Já falar alguns pontos, principais pontos que vocês devem saber para ir bem no Enem, porque esse conteúdo, pessoal, esse assunto é bem recorrente no Enem. Eu trouxe também questões que já caíram no Enem, duas questões que a gente vai trabalhar. E, claro, falar dessa transição do período da República da Espada para a República Oligárquica, o primeiro presidente que a gente vai falar aqui, alguns pontos sobre ele, que foi o Prudente de Moraes, e destacar principalmente a Guerra de Canudos, a resistência ao domínio oligárquico, né, a resistência, de certa forma, ao coronelismo na região da Bahia, tá bom? Então, vamos prestar atenção, esse conteúdo é muito importante. E vamos aí para o primeiro slide. Antes da gente falar sobre o Marechal, sobre a proclamação da República, a gente tem que entender um contexto, o contexto de mudança, né, do regime político brasileiro no final do século XIX. O Brasil era uma monarquia e vira uma república, tá bom? E o antecedente da república foi justamente a crise do Império. E aí nós temos 4 fatores que eu vou falar aqui brevemente para não se estender muito. São 4 fatores importantes que levaram ao declínio da monarquia brasileira. O primeiro fator, a primeira questão, foi a questão religiosa. Houve uma briga, um cisma entre Dom Pedro II, na época, acho que 1870, com a Igreja Católica. Aí nós temos a figura do Papa Pio IX. A Igreja proibiu de maçons se tornarem membros, de estarem no quadro da Igreja Católica, e o próprio Dom Pedro II era maçom. Outra questão também é a questão militar. Nós temos aí a Guerra do Paraguai, na década de 60, em 1864 a 1870, e depois dessa guerra, o exército, né, que foi importante, né, nessa guerra, e foi através do exército que o Brasil conseguiu vencer, aliado também com a Argentina e o Uruguai, mas o exército, depois da guerra, ficou sem prestígio. Não teve o prestígio que eles pensavam que iam ter, ganhavam poucos salários, e com isso, a maioria dos militares passaram a se tornar republicanos. E aí vem outra questão, que é o republicanismo. Em 1870, foi criado o Partido Republicano, de oposição à monarquia ainda. E nós temos o positivismo também, que a gente vai falar dele quando falar sobre a escolha dos símbolos da República, que foi importante, essa corrente filosófica do positivismo para a construção da nossa República, a primeira República do Brasil. Tá bom? E a última questão, né, que foi a gota d'água para o Império, foi a abolição, a questão abolicionista. Era o último apoio que o Império tinha, o último apoio que era da elite agrária, Dom Pedro II perdeu, justamente lá no dia em que a princesa Isabel ela vai assinar a Lei Áurea. Por quê a gota d'água? Porque a elite agrária ela precisava da mão de obra e não queria o fim da escravidão. Então, a partir daí, o Império Brasileiro vai desmoronar, declínio. E aí nós temos justamente a proclamação da República, galera, no dia 15 de novembro de 1889. Eu coloquei entre aspas aí, vocês podem ver a proclamação.
Proclamação. O que significa isso? O termo. Proclamação, se a gente for olhar no dicionário, significa uma declaração pública e solene. Então, quer dizer, Samuel, que a nossa república ela iniciou como um ato solene, foi mera solenidade? De certa forma, sim. Porque o povão mesmo, a população brasileira, ela ficou a par, ela assistiu bestializada essa proclamação. É uma sugestão de leitura, né? Os Bestializados é o título do livro de um historiador chamado José Murilo de Carvalho. O título completo é Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi. Ele analisa justamente esse momento aí do Brasil. Por que bestializado, esse termo? Porque o povo ele não sabia o que estava acontecendo. A maioria do povo brasileiro era analfabeto, pessoal. Então, eles não sabiam o que era nem república, o conceito de república. E aconteceu um golpe. Aí eu coloco ali, ó, os dois conceitos, golpe e revolução, que eu quero tratar com vocês. E aí trago também outro historiador que analisa isso, que é um historiador norte-americano, chamado Crane Britton. Ele tem uma obra chamada A Anatomia das Revoluções, que ele vai dizer, para ter uma diferença entre golpe e revolução, vai ser justamente os protagonistas que vão ser diferentes. No caso da revolução, a revolução é feita pelo povão, pelas camadas populares, pessoas sem privilégios, pessoas que não têm direito, e que, exemplo, são colonos de um território que vão, que tomam poder, que fazem a mudança. Nós temos o exemplo da Revolução Francesa, uma revolução que foi importante, extremamente importante, né, no final do século XVIII, tá bom? Então, a revolução é feita pelo povão, vamos dizer assim, resumindo. E o golpe? O golpe é feito por pessoas, por grupos que estão dentro do Estado, que fazem parte do poder, né? São geralmente comandantes militares, são dirigentes políticos, dirigentes econômicos, que têm posições de poder. Então, eles tentam manter o status quo. Não há uma mudança profunda. Beleza? Então, há essa diferença entre golpe e revolução. Só porque o golpe, esse conceito golpe, ele tem uma conotação negativa. Então, foi colocado proclamação para ficar um ato mais solene. E foi colocado de lado o golpe. Beleza? Então, aconteceu um golpe, a proclamação da República do Brasil. E olha que interessante, o Marechal Deodoro da Fonseca, que era o líder do exército, a alta patente, né, um alagoano, que é o nordestino, e o Marechal, na época, né, a mais alta patente, hoje não existe mais, né, mas existe só em caso de guerra, e ele era amigo íntimo de Dom Pedro II, mas a monarquia não se sustentava mais. Então, houve aí uma pressão para o Marechal liderar essa mudança pelos militares. E o que aconteceu com a família real? Como eu coloquei ali, ela foi exilada. O Marechal da Fonseca chega ao poder, né, com os militares e também a elite do Brasil, a elite agrária, cafeicultora. E a família vai para a Europa, inclusive Dom Pedro II morre na França, tá bom? Ele vai morrer na França, longe da sua terra. E aí nós temos, pessoal, o início da primeira fase dessa república, a primeira república, que é a República da Espada, conhecida também como a República dos Coronéis. E ela durou esse período aí, de 1889 até 1894. Tá bom? E aí nós temos os primeiros presidentes, que foi justamente os dois marechais, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Mas vamos falar sobre o governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Vou passar aqui o próximo slide. E nós vamos justamente perceber que no início aí da República era necessário, pessoal, escolher os símbolos dessa República.
E isso é interessante, que é parte de uma construção de uma identidade nacional. E aí, outra sugestão de leitura, também um livro do historiador José Murilo de Carvalho, é A Formação das Almas, que ele vai tratar justamente isso, a construção dos símbolos da República. E aí foi criado, né, nesse processo, nós temos a criação, né, o surgimento do hino nacional, do brasão da República, né, o brasão das armas, o selo nacional e, claro, a bandeira do Brasil. Eu coloquei aí as três bandeiras, a primeira do Império. Vocês podem ver que a nossa bandeira atual tem influência dessa bandeira imperial, né? A gente pode ver aí o losango amarelo e também o verde. E aí eu vou desconstruir aqui uma imagem que vocês têm lá do fundamental, tá bom? Que eu aprendi assim lá no fundamental, mas depois de estudar a história mais profundamente, eu percebi que não era bem assim. E essas cores, pessoal, o verde e amarelo, elas surgiram justamente de brasões de duas famílias importantes aí na história do Brasil e da Europa. No caso, a cor verde é do brasão da família Bragança, a família de Dom Pedro I, Dom Pedro II. E o amarelo, ouro, é do brasão da família de Habsburgo, família de Dona Leopoldina, a mulher de Dom Pedro I. Então, a bandeira nossa do Brasil tem essa influência das cores por conta do Império, por conta dessas duas famílias reais. Tá bom? Então, quando surge a República, eles vão escolher outra bandeira. A primeira aí, ó, coloquei no meio, a primeira bandeira dos Estados Unidos do Brasil. E olha aí, o nome do Brasil era esse mesmo no início, foi escolhido esse nome, Estados Unidos do Brasil. E ficou assim até 1967, no regime militar que foi mudado para República Federativa do Brasil. E essa bandeira aí do meio, né, parecida para os Estados Unidos, só com verde e amarelo, ela durou poucos dias, pessoal. Por quê? Porque o Marechal Deodoro não gostou. Ele não gostou dessa bandeira e vai fazer outra, vai mandar fazer outra. E aí tem a figura de outro militar chamado Benjamin Constant, que ele era positivista, né? É por isso que nós temos, né, o que foi que aconteceu na bandeira. Vai utilizar, né, a influência da bandeira imperial, mas vai tirar o brasão da família imperial e coloca o círculo azul e a faixa branca com as palavras ordem e progresso. E essas palavras são justamente o lema positivista. Né? Positivismo é uma corrente filosófica que se baseava na ciência, que o mundo tinha que se focar na ciência para chegar numa evolução, num progresso. E o lema era o amor como princípio, a ordem como base e o progresso como fim, como meta. Por isso que nós temos aí, ó, o nome, esse ordem e progresso na nossa bandeira. A influência do positivismo no exército brasileiro, os militares, que estavam no poder nesse período. Tá bom? Então, nós temos aí a construção aí dos símbolos, nós temos a bandeira, vamos ter o hino nacional, o brasão da República, o selo nacional, mas o Brasil passava por um problema econômico. Vou passar outro slide aqui para vocês, falar sobre isso. A economia brasileira desde o Império não estava bem, só estava deficiente. Uma economia que era baseada na agroexportação. Ela era boa só para a elite, cafeicultura, mas o Brasil não tinha um celeiro industrial. O Brasil ele tinha que iniciar sua industrialização, era necessário para o país iniciar essa industrialização. Mas só porque não tinha dinheiro, o Brasil não tinha dinheiro para isso. E aí que vai entrar a figura de um cara importante, um diplomata, né, de um político, de um escritor, que foi Rui Barbosa, né, e o encilhamento, o seu projeto econômico. Encilhamento, o que significa essa palavra? Vem de silar, de selar o cavalo. Eles queriam domar a economia, tá bom? Então, ele foi, o Rui Barbosa, o mentor intelectual do encilhamento. E
a principal característica desse projeto foi o aumento da emissão do papel moeda em circulação, ou seja, o ministro Rui Barbosa colocou uma quantidade maior de dinheiro para circular no mercado, mas o problema aí, não existia o lastro, para a emissão de mais dinheiro. O que seria o lastro, pessoal? O lastro é o que garante o real valor da moeda. Então, se emitir moeda sem lastro, causa problemas. E o lastro brasileiro, na época, era garantido pelo padrão ouro, ou seja, o valor da moeda dependia, né, do estoque de ouro que o Brasil possuía. Mas o Brasil não tinha tanto, sim. E o objetivo do vencilhamento é justamente facilitar o crédito e estimular a economia no setor industrial. Mas quando foi feita essa abertura, né, de crédito, aconteceu um problema. Houve consequências aí. Surgiram, né, a falta da fiscalização e controle desses empréstimos fez com que surgissem várias empresas fantasmas. E isso provocou uma desorganização da economia e também, claro, né, falências, a desvalorização da moeda e, claro, aumentando a dívida externa. Então, esse encilhamento ele não deu certo, tá bom? O encilhamento não deu certo. E dessa maneira, né, esse problema da economia tinha também outro problema político. Eu vou passar aqui outro slide, né, o próximo slide, que é justamente a pressão que o Deodoro sofria para os dois lados. Uma pressão que vinha da oligarquia agrária, que tinha, apesar da força econômica, queria participar de forma efetiva do poder, e do outro lado vinha dos liberais. Os liberais que queriam menos centralização do poder por parte do Deodoro da Fonseca. Tá bom? E o que vai acontecer? O Deodoro vai ceder essa pressão, vai ceder, ele vai permitir uma criação de uma Assembleia Constituinte para produzir a primeira Constituição da República, que era exigida também por esses grupos. A primeira da República e a segunda do Brasil, porque a primeira do Brasil foi lá com Dom Pedro I, lá em 1824, tá bom? Então, essa Constituição aí, ela vai ser feita em 1891, ela vai ficar pronta em fevereiro de 1891. Eu coloquei o primeiro ponto ali, ó. É muito importante a gente entender essa Constituição, que caiu já no Enem, eu vou mostrar já uma questão sobre ela e outra Constituição também. E é importante a gente saber aí os principais pontos dela. Ela foi promulgada, viu, pessoal? Aí tem a diferença, tá bom? De Constituição promulgada e outorgada. O que é uma Constituição promulgada? Promulgada é uma Constituição democrática. Ela é discutida por uma assembleia, né, constituinte, e ela é levada, analisada pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai analisar aquelas leis que é colocada nessa Constituição. E ela é assinada pelo Executivo, então ela passa pelos 3 poderes, tá bom? Legislativo, Judiciário e Executivo. São os 3 poderes dessa Constituição, beleza? E a outorgada? A outorgada é a Constituição imposta, quando alguém, um governante, impõe a Constituição. Não é democrática. Aí no Brasil, das 7 Constituições, nós temos 3 outorgadas. Nós temos a de 1824, tá bom? Na época do Império. Nós temos também na era Vargas, a de 1937, a do Estado Novo. E temos também, no período do regime militar, a de 1967. Essas 3 que foram outorgadas, beleza? E outro ponto importante também em relação ao voto nessa Constituição. Existia, pessoal, foi garantido o voto aberto. Bom, o voto aberto nessa Constituição. Mas esse voto aberto, ele acabava, no caso, gerando o poder das oligarquias.
os coronéis, que eu já vou falar mais na frente sobre ele, porque ficava fácil controlar, tá bom? Se sabia quem o cidadão votava, né? O voto era aberto, não era secreto. E quem poderia votar? Só homens. Homens a partir de 21 anos e tinham que ser alfabetizados. Apesar de ter lá universal, não tinha, né, nada de universal, porque as mulheres não votavam e a grande parte também da população que era analfabeta. Tá bom, pessoal? Vocês têm uma ideia, na eleição de 1894, né, do primeiro voto direto, foi eleito o presidente Prudente de Moraes, dos 1 milhão de eleitores, né, que poderiam votar, 1 milhão e pouco, apenas 345 mil votaram, tá bom? Ou seja, a população brasileira nesse período tinha 15 milhões e 400 mil habitantes no Brasil. E 345 votaram. 345 mil votaram. Ou seja, 2% apenas da população. Percebam aí, né, a exclusão que existia dos analfabetos. A nossa atual Constituição, ela garante o voto também dos analfabetos, chamado da Constituição Cidadã. Nesse período aí de 91, 1891, não. Bom, também outro fator importante, colocado aí, garantido na Constituição, era o Estado laico. O Estado laico é justamente a separação entre a Igreja e o Estado e a Igreja. Estado laico, pessoal, não quer dizer Estado ateu. O Estado ateu não permite nenhuma religião. O Estado laico é o contrário, ele permite, né, a liberdade de culto, e o Estado não tem uma religião oficial, como era antes, na época do Império, na época da monarquia, que era o catolicismo. E também com o Estado laico foi justamente construído, né, criado o casamento civil, porque antes só havia o casamento religioso na igreja. Isso vai ser crítica, né, dos religiosos brasileiros, inclusive o Antônio Conselheiro, que a gente vai falar mais na frente, também criticava isso, né, da guerra de tudo. E nós temos também, com essa Constituição, o sistema presidencialista. O presidente ficava por um mandato de 4 anos, e também ela era presidencialista, esse sistema, e federalista. Ou seja, o federalismo, o que é importante a gente também saber o que é o federalismo, pessoal. É o que dá autonomia aos estados, pelo menos na teoria, né, nessa Constituição. Os estados, e na época não tinha um termo governador, era presidentes de estado, tá bom? Se vocês verem em alguma questão, em algum material, o presidente de estado na Primeira República era esse termo mesmo, tá bom? Como fosse governador hoje. E era para existir essa autonomia dos estados, e esses estados tinham a possibilidade de fazer transações financeiras internacionais, né, pedir dinheiro emprestado no exterior, formar suas próprias forças militares, que é a questão da polícia estadual. À toa que cada polícia, né, a gente percebe hoje, nós temos uma república federalista, cada estado tem a sua polícia, com o seu brasão próprio, com a sua farda própria, tá bom? Isso é garantido pelo federalismo. E também, com o federalismo, nós temos os sistemas próprios de justiça estaduais, que são os tribunais de justiça estaduais, tá bom? Com essa Constituição. Beleza. Ela foi promulgada, essa Constituição, em fevereiro de 1891, e após essa promulgação, Deodoro foi eleito, né, de forma indireta. Ele antes era o governo provisório, agora ele se torna realmente presidente do Brasil pelo voto, né, pela Assembleia Constituinte vai eleger ele pelo voto indireto. Porém, no decorrer do tempo desse ano aí, de 1891, o Deodoro ele tenta centralizar o poder. O Deodoro da Fonseca ele tenta até fechar o Congresso e aí cria oposição a ele. Ele não está respeitando a Constituição, garantir a autonomia, o federalismo dos estados.
né? E também o vice dele estava se opondo a ele, que era justamente o Floriano Peixoto, o Marechal Floriano Peixoto, que eram os florianistas. E a elite a agrária brasileira passou a apoiar o vice-presidente. E na época, essa Constituição garantia a eleição separada, tá bom? De presidente e vice-presidente. Se votava para presidente, se votava para vice-presidente. Como eles não foram eleitos, né? O que aconteceu? Essa Constituição já tinha uma coisa, que o Floriano Peixoto não respeitou. O que houve com Deodoro? Deodoro, ele não aguenta essa pressão, né, dos florianistas, da oposição, e ele vai renunciar. Ele vai renunciar em dezembro de 1891. E o Marechal Floriano Peixoto, ele vai tomar posse, só que de maneira ilegal, tá bom? Ele toma posse de maneira ilegal. Por quê? No artigo 42 da Constituição dizia que garantia, né, no caso, se acontecesse a renúncia, a vacância da presidência, era necessário existir, antes da metade do mandato do presidente, era necessário acontecer uma nova eleição, era para acontecer um novo processo eleitoral, se o presidente não atingisse a metade do mandato, como foi o caso do Deodoro da Fonseca, né, que durou nem um ano. Mas só porque o Floriano não respeitou, ele não respeitou, né, esse artigo, e ele vai assumir de forma ilegal. Mas antes de a gente falar sobre Floriano Peixoto, o seu governo, eu trouxe aqui uma questão, aqui no próximo slide, do Enem de 2009, galera. Olha aí, uma questão de 2009 que a gente vai resolver aqui. Vamos acompanhar. A definição de eleitor foi tema de artigos nas Constituições brasileiras de 1891 e de 1934. Diz a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891. Olha aí, ó, Estados Unidos do Brasil, que eu falei para vocês. Era o nome do Brasil naquele período. O artigo 70 da Constituição de 1891. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1934, por sua vez, estabelece que, artigo 180, são eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de 18 anos, que se alistarem na forma da lei. Vamos agora para o comando da questão. Ao se comparar os dois artigos no que diz respeito ao gênero dos eleitores, depreende-se que, atenção, pessoal, pedindo justamente a respeito do gênero dos eleitores. Vamos para a primeira alternativa. A Constituição de 1934 avançou ao reduzir a idade mínima para votar. Isso aconteceu? Isso foi fato? Sim. Né? Na Constituição de 1891, votava a partir de 21 anos. Na de 34, na era Vargas, já, né, a partir de 18 anos. Mas não é o que pede a questão, não é o que pede o comando da questão. Em relação de respeito ao quê? Ao gênero. Né? A gente tem que ter justamente essa atenção. Então, a alternativa A não é a correta, não está correta, em relação ao que se pede. B. A Constituição de 1891, ao se referir a cidadãos, refere-se também às mulheres? Não, como a gente viu, quem votava era apenas homens, só os homens. A C. Os textos de ambas as cartas permitiam que qualquer cidadão fosse eleitor? Não. A gente viu, em 91, só homens alfabetizados. Então, boa parte, a maioria da população brasileira não votava. Em 34, as mulheres puderam votar, viu, pessoal? Uma conquista das mulheres, não durou muito tempo, porque em 37 já teve outra Constituição, né? Agora a ditadura Vargas, era Vargas, mas ficou garantido em 34 o voto das mulheres. Mas só porque os analfabetos também não participavam. Só cidadãos do sexo masculino e feminino acima de 18 anos.
Então, também não é a correta a ser. Cadê? O texto da Carta de 1891 já permitiu o voto feminino? Não. Então, só pode ser a E. A Constituição de 1891 considerava eleitores apenas indivíduos do sexo masculino. A alternativa correta, a E. Beleza? Viu aí como é importante a gente dar uma estudada aí nessas constituições? Né? Já caiu no Enem. Então vamos para o próximo slide aí, continuar a falar sobre a República da Espada, que é o governo do segundo presidente, né, o Marechal Floriano Peixoto. Continua esse governo militar. Também um alagoano, um nordestino, lá de Maceió. Ele fica de 1891, né, até 1894. E é nesse governo que vai acontecer a transição para o governo civil. Mas não foi da forma com que a elite agora queria, que ela pensava. Tá bom, pessoal? O governo, no início do governo Floriano Peixoto, inicialmente, ele teve apoio das oligarquias, né, dos cafeicultores de São Paulo, porque acreditavam que ele ia conduzir essa transição, mas, como eu falei, não foi como eles pensavam. Porque ele continuou centralizando o poder, como Deodoro da Fonseca tinha feito, né, e teve oposições de governadores, né, apesar houve essa crise econômica, né, que se arrasta desde o fim da monarquia, passa pelo Deodoro da Fonseca e chega a ele também. E ele é criticado porque ele está lá no poder de forma ilegal, porque era para ter sido convocado novas eleições. Então, até mesmo o exército brasileiro ele vai se rebelar, uma parte dele. Alguns militares, 13 generais, eles vão fazer um manifesto desses 3 generais contra o Floriano Peixoto, né, querendo que ele saísse, convocasse novas eleições. E o Floriano vai reprimir, vai prender esses generais, tá bom? E, além dessa posição política dos governadores, desses militares, generais, houve também revoltas mais incisivas, mais fortes contra ele. Aí nós temos aí 2 foram resistentes a esse governo. Foi a segunda revolta da Armada. A primeira foi com Deodoro, mas essa daqui teve destaque maior, ela foi maior. Ela vai iniciar, pessoal, no Rio de Janeiro, em Niterói, né, onde era lá, né, a sede da Marinha, onde saem os oficiais da Marinha e contestando, né, a ilegalidade do governo Floriano Peixoto, criticando a centralização do governo dele. E também a Marinha brasileira, ela exigia melhores condições de trabalho, melhores salários, né? E, claro, ela lutava pela abertura de um novo processo eleitoral, abertura de eleições. E eles começam essa revolta no Rio e vão na frota, né, até Santa Catarina. E chegam lá, né, numa cidade chamada Desterro, na época. E eles vão ter um auxílio de outros que contestavam o governo Floriano, que são os federalistas do Rio Grande do Sul. Eles vão se unir, eu vou falar também dessa revolta, eles vão se unir contra o Floriano Peixoto, mas ele manda, né, as tropas do governo, né, do exército, para sufocar lá em Santa Catarina, Desterro. E ele consegue, né, o Floriano Peixoto consegue sufocar, reprimir de forma violenta essa revolta da Armada, tá bom? E aí vem o apelido dele, Floriano, né, o Marechal de Ferro, por conduzir, né, por sufocar essas revoltas. Inclusive, Desterro, lá em Santa Catarina, vai passar a se chamar Florianópolis em homenagem a ele, que é a capital do estado de Santa Catarina. Tá bom? E aí nós temos a revolta federalista, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul, que no caso era um grupo, né, um partido político, o Partido Federalista Gaúcho, que criticava o Floriano Peixoto, criticava também a sua centralização. Eles exigiam autonomia dos estados e também esse grupo ele era parlamentarista, ele era contra o presidencialismo. Né?
esses federalistas também eram conhecidos como os maragatos. E vai começar também aí um conflito entre eles, no Rio Grande do Sul, e vai se estender. O Marechal não consegue acabar com essa revolta, porque ela se estende até Prudente de Moraes, e é com Prudente de Moraes que tem um fim essa revolta. Mas vou falar mais na frente. Então, o Marechal, ele fica até o final do seu mandato, até 1894, fica conhecido como Marechal de Ferro, e ele faz a transição, não era como foi esperada pelas oligarquias, mas faz, e passa aí o bastão, a presidência, para o primeiro presidente civil do Brasil, que foi o paulista, lá de Itu, Prudente de Moraes, primeiro presidente civil. Então, vou mostrar aqui outro slide para vocês, que é justamente sobre o governo de Prudente de Moraes. Tá bom? Ele vai ficar no poder de 1894 até 1898. Ele foi o primeiro presidente eleito de forma direta, como eu falei para vocês, né? Ele foi eleito, né, nessa eleição e votou apenas 2% da população brasileira, mas ele teve 80% dos votos. Né? Aí existe aquele jogo político fraudulento, né, que já inicia-se aí a questão, né, do coronelismo, né? E houve também aí justamente o fim dessa crise com os federalistas, a crise política com os gaúchos. Ele vai fazer um acordo de paz, vai prometer maior autonomia aos estados, o que era o que a revolta federalista pedia, exigia no Rio Grande do Sul. E como eu falei, ele vai dar início aí a essa república oligárquica, vai lançar as bases, né, do domínio das oligarquias, principalmente de São Paulo e depois de Minas Gerais. Eu não vou falar muito aqui, né, porque vai se estender demais. Ele lança as bases e vai ser consolidado com o governo de Campos Salles, que é o próximo presidente que vai vir, né, após Prudente de Moraes. Mas não vou adentrar aqui. E também no governo dele que acontece a Guerra de Canudos, uma forma de resistir ao domínio também oligárquico, de certa forma, lá na Bahia. Mas antes de falar de Canudos, galera, de Antônio Conselheiro, vamos falar sobre o coronelismo, né? Falar sobre esses conceitos. Próximo slide aqui, que é justamente, já disse que começa a República Oligárquica com o Prudente de Moraes, que ela se estende até 1830, mas eu não vou me aprofundar muito nessa parte. Aí nós temos o conceito de oligarquia. Oligarquia é aquele governo em que poucos ficam no poder. É esse conceito, né? Ficam no poder aí por um tempo, revezando, mas são os mesmos, né, que dominam, que pertencem, né, a um partido, classe ou família. E no Ceará, nesse período, né, começa a República, a Primeira República, nós temos a figura da oligarquia Accioli, Nogueira Accioli, que ele vai dominar por bom tempo a política cearense, né, até 1912. Como vocês perceberem como isso estava em todos os estados, tá bom? E coronelismo, essa prática aí, essa prática política social própria do meio rural, né, do interior, das cidades interiorianas, do Nordeste principalmente, Nordeste brasileiro. Como eu falei para vocês, como eu expus, né, a Constituição de 1891 coloca o voto aberto, o que vai gerar justamente essa força dos coronéis de controlar o voto das pessoas que estavam sob a sua influência, que estavam na sua região, que estavam nas suas terras. Então, os sertanejos que ficavam, né, ali nas terras dos coronéis, eles eram, vamos dizer, forçados a votar no candidato coronel. Isso era o voto de cabresto. E coronel, quem era esse coronel? O coronelismo, pessoal, vem da Guarda Nacional, que foi criada lá na época do período regencial ainda, 1831, com o regente, né, o Diogo Feijó, que vai criar a Guarda Nacional, porque o exército não era tão forte assim, ele vai delegar justamente para esses grandes latifundiários do interior do Brasil
para ter essa segurança, criar uma força armada, né, a força de jagunços, e a patente maior era de coronel, e tinha que ser comprada, e só comprava quem tinha poder, quem era rico. Então, o Brasil, naquele período, né, até o início da Primeira República, né, no século XX, o Brasil era um país agrário, e a elite era agrária, estava também no interior, vamos dizer assim, dependia da terra, e eram os coronéis. Bom, então, o voto de cabresto, nós temos esse conceito, né, que é levar o eleitor a votar no seu candidato por meio da força ou até mesmo da troca de favores, porque existia também o paternalismo, né, esse coronelismo. As pessoas que estavam sob a influência do coronel, elas tinham assistência dele, assistência como roupas, né, sapatos, remédios, para levar ao hospital, para ajudar no casamento, até também no enterro. Esses sertanejos eram muito pobres, né? Esse povo do Brasil era muito pobre nesse período. De certa forma, o Brasil ainda tem essa desigualdade muito grande, mas imagina naquela época, ainda era maior, né? De certa maneira. E foi justamente nessa, nesse contexto que surge justamente o domínio dos coronéis, o curral eleitoral, que é chamado domínio dos coronéis. E aí nós temos uma permanência desse período da Primeira República, que é o clientelismo, né, galera? Que a gente consegue ver, infelizmente, nas prefeituras, né, em época de eleição, esse clientelismo. Que é o que clientelismo? É dar emprego, distribuir emprego em troca do voto, prometer um emprego na prefeitura em troca do voto. Isso é uma permanência, porque a história é feita de rupturas, né, de transformações, de mudanças, mas também de permanências, infelizmente. A sua Constituição, nossa República, ela inicia de forma corrupta, a gente consegue perceber isso, tá bom? Então, isso acontecia no Brasil nesse período, vai começar ainda mais forte com Campos Salles, mas inicia também com Prudente de Moraes. E nós temos a resistência a isso, nós temos a resistência ao domínio dos coronéis, que foi uma revolta, a Guerra de Canudos. Então, uma guerra. Vamos aqui para o próximo slide, que mostra justamente os principais pontos, as causas e depois as consequências desse conflito. E a Guerra de Canudos, nós temos justamente aí um período de um ano que aconteceu, onde? Na Bahia, interior baiano. E para falar de Canudos, nós temos que falar do líder do Arraial, que foi Antônio Conselheiro, pessoal. Antônio Conselheiro, um cearense. O nome dele era Antônio Vicente Mendes Maciel, natural lá de Quixeramobim. É muito interessante a história desse cara. Ele teve várias profissões, ele fez um pouco de tudo na vida, foi caixeiro viajante, foi professor, rábula. O que é rábula? Era um advogado e, na época, mais um advogado sem formação em direito na área. O poder judiciário permitia na época, né? Principalmente na época do Império, isso. E ele, até uma história meio cômica, né? Ele passa por vários é, é, vilas na época, né? Do Império, no Ceará. E quando ele chega, inclusive, né, na vila que é a minha cidade, Ipu, né, ele sofre vamos dizer, uma decepção amorosa. A mulher dele vai deixar, ele troca ele por um policial, foge com um policial. E ele fica humilhado, né? Ele se sente humilhado com essa história a partir, né, de alguns memorialistas, né, de algumas fontes. E ele foi humilhado e sai a partir daí vagando, peregrinando pelo sertão nordestino. E aí nessas andanças pelo sertão ele tem aí a referência do Padre Biapina, né? O Padre Biapina no século XIX foi importante, né? Um padre que fazia sermões, né, para o povo carente.
né, esse catolicismo popular que ganha força com eles, e o Antônio Conselheiro vai ter essa influência do Padre Biapim, tá bom? E ele passou a pregar também nos sertões, aos sertanejos carentes, né, pobres, explorados pelos coronéis, e ele passa a ter um secto, um conjunto de pessoas que vão passar a seguir Antônio Conselheiro. Ele começa a andar com essas pessoas pelo sertão, né, fazendo ações religiosas e solidárias, como construindo capelas, reformando o muro de cemitério, construindo pontes, construindo barragens. Mas isso, pessoal, acaba que vai incomodar a Igreja Católica, né, porque a Igreja Católica vai começar a perder fiéis para esse beato. Né? O beato é uma pessoa religiosa que não é o padre, né? E a igreja passou a ser incomodada com isso porque também ela perde o poder da palavra. Ela vai ter justamente a perda desse monopólio do discurso, né, da palavra de Deus. Porque o Antônio Conselheiro, ele lia, ele tinha a Bíblia, né, e sabia o discurso, né, dos evangelhos, e pregava ao sertanejo, cara. E além dessa oposição da igreja, nós temos também a posição dos coronéis. Por quê? Os sertanejos que passaram a seguir o Antônio Conselheiro, o Bom Jesus, né, que diziam, os coronéis vão perder força de trabalho, vão deixar de trabalhar por esses coronéis, né, esses sertanejos. Isso vai incomodar muito. Então, vão passar a acusar o Antônio Conselheiro de monarquista, e de certa forma ele era, porque ele criticava a República, né, porque ele era um homem religioso e acreditava naquele direito divino de governar, tá bom? E ele também era contra o Estado laico, ele criticava o casamento civil e também era contra os impostos da República. Né? E o que os sertanejos também, eles passaram a contestar, né, os impostos. E na liderança do Antônio Conselheiro isso se fez mais presente. Então, vai começar aí um atrito com a elite agrária daquele período ali, no Nordeste. E o que vai acontecer? Depois de tanto andar, o Antônio Conselheiro ele vai se fixar no interior da Bahia, né, no Arraial de Canudos, que é chamado de Belo Monte, tá bom? E aí vai se construir uma comunidade ali de cerca de 20 a 30 mil pessoas, tá bom? E essa sociedade era uma sociedade religiosa e comunitária, porque aqueles que não podiam trabalhar eram ajudados por aqueles mais jovens que poderiam, né? Os mais velhos recebiam alimento, né? Recebiam apoio desses mais jovens. Existia também, né, uma alfabetização, tinha escola, né, o Antônio Conselheiro ensinava as crianças, né, a ler, as pessoas lá, tá bom? A ter pelo menos uma leitura, né, escrever o nome. Mas como vai começar essa guerra? Né? Aí tem até a foto, né, nesse slide, da, da capela bombardeada aí no final da Guerra de Canudos. E foi justamente para construir essa igreja aí, e essa imagem, né, do acervo Museu da República, lá do Rio de Janeiro, e para construir essa igreja que vai começar o conflito em Canudos, velho, a partir da construção dessa igreja. Por quê? O Tom Conselheiro, ele tinha, né, uma renda, ele plantava, né, existia essa plantação, esse cultivo comunitário, e eles passaram a vender também para as cidades, para as vilas ali da região, e conseguiam dinheiro. Né? E houve, né, a compra de madeira para essa igreja na vila, na época, né, na cidade, inclusive, Juazeiro da Bahia. E o que aconteceu? Ele comprou, o conselheiro, né, comprou essa madeiras, mas o comerciante ele não entregou. E aí começou uns comentários que o Antônio Conselheiro e os sertanejos iam buscar na amarra essa madeira. E o que justamente o comerciante vai pedir ajuda das autoridades da República. E começa aí o início da guerra.
as primeiras expedições, né, foram um total de 4 expedições para a tropa brasileira, né, do exército conseguir dominar e acabar com Canudos. A primeira não deu certo, a segunda também, a terceira também, só na quarta expedição. A gente passa aqui para o próximo slide, tá bom? Que é a consequência desse conflito, que é justamente a quarta expedição, tá bom? O próximo slide aí, vou passar aqui para vocês, tá bom? Aí, a quarta expedição, né, que teve êxodo, o general Arthur Oscar Guimarães. Mas o Arraial resistiu, pessoal, ele resistiu. Esse conflito durou um ano, né? Houve essas batalhas, 4 batalhas intensas, né? E ele resistiu até o dia 5 de outubro de 1897. 5 de outubro de 1897. E aí nós temos uma sugestão de leitura, acho que muitos já leram, são os Sertões, né? Os Sertões de Euclides da Cunha Obra. Esse escritor, na época, acompanhou essa guerra, né? Ele é também um jornalista. Ele vai testemunhar justamente esse conflito. E aí diz, né, que no final, mesmo, no último dia de conflito, existiam os últimos defensores de Canudos, né, que eram 4 apenas. Um velho, 2 homens feitos e um menino, né, no qual fugiam raivosos 5.000 soldados, né, à frente deles. E, claro, foram massacrados. A consequência desse conflito foi um massacre de Canudos. Né, de 15 a 25 mil pessoas morreram, né? Não só contando os sertanejos, mas também os soldados do exército, que também eram pobres, tá bom? Aí nós temos outra imagem também, do acervo do Museu da República, que mostra as mulheres e crianças que sobreviveram, né, a esse massacre. E a maioria delas foi prostituída, escravizada, que volta a ser explorada, né, pelos coronéis, né? E nós temos também, interessante, nesse combate, depois que o exército vence, né, houve uma promessa para os soldados, né, principalmente do Rio de Janeiro, que era ter um, um terreno, uma casa no centro do Rio de Janeiro, depois que eles viessem da guerra. Mas quando eles chegaram lá, essa promessa não foi cumprida. Então, onde eles iam? Não tinha mais lugar no centro do Rio, eles foram para os morros. E aí surge a favela, a primeira favela, né, no Morro da Providência, lá no Rio de Janeiro. Por que favela? Aí vem justamente do conflito. O conflito é de Canudos. Porque onde eles estavam, né, o exército, no morro, existia muita favela. O que é favela, pessoal? Favela é uma planta originária comum da Caatinga. Bom, então, quando eles chegaram, né, no Rio de Janeiro, não tiveram a promessa cumprida, eles foram para o morro e colocavam, né, o nome do morro de favela, o Morro da Favela, lembrando o sertão da Bahia. E aí fica esse termo, inicia-se aí, né, esse conceito de favela, justamente depois desse conflito aí da Guerra de Canudos. Para vocês terem uma noção, né, que o Brasil foi teve, né, uma história de guerras, né, e tem esses termos, né, revolta, né, conjuração e tudo mais, foi guerra civil, né, brasileiros contra brasileiros. Bom, então a história do Brasil também é marcada por sangue, né, por dominação, mas também por resistência. E o que aconteceu com Tonho Conselheiro? Né, essa figura importante também nessa história. Aí tem o próximo slide que tem a imagem dele, né, a única imagem, a única fotografia do Antônio Conselheiro. Ele morreu, pessoal, antes do fim da guerra. Né? Dizem que ele tinha surgiram complicações de saúde devido a um longo jejum que ele fez, né, como penitência pela guerra, para vencer a guerra. E aí ele morre, né, enterrado. Mas depois, né, os soldados, né, da República conseguem, encontram, né, onde ele estava enterrado, vão exumar o corpo, né, desenterrar,
e vão cortar a cabeça, decapitar o corpo, vão usar como troféu, mas também vão levar a cabeça para a Bahia para servir de estudos. Aí me lembra também o fato do cangaço, né, com o Lampião. Isso já depois, mas o cangaço também inicia ali na Primeira República, mas o Lampião, ele, e o seu mando, foi também decapitado, né, depois de ser fuzilado, aí em 38, e teve também a sua cabeça exposta, né, todo o bando lá que foi pego, tá bom? E nós temos essa prática aí nesse período aí no século XX, né, analisar o fanatismo, o banditismo, essa explicação, né, médica, analisar o cérebro, né, desses sujeitos, vamos dizer assim, tá bom? É, então, foi uma guerra que ficou marcada na história do Brasil, uma guerra sanguinolenta. E essa guerra, tá bom? É, ela foi tão importante, né, que ainda está hoje no nossa memória. E olha aí, pessoal, as ruínas lá de Canudos, elas estão ainda, elas estão em pé. Ainda existem ruínas de Canudos, só porque elas estão submersas pelas águas de um açude que foi construído lá, açude chamado Cocorobó, construído na década de 60. Alguns dizem também que foi justamente para acabar com a memória de Canudos, é uma forma também de acabar, né, de esquecer. E não foi esquecido, né? A gente serve para a gente lembrar e refletir sobre isso, né, sobre a violência, né, sobre o autoritarismo, essa questão de poder, beleza? E é importante que caiu também no Enem, tá bom? Aqui nós temos uma questão do Enem de 2015 e a gente vai resolver aqui, para encerrar, temos dois textos, né, nessa questão. O texto 1, vamos acompanhar. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Vencido palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas. Um velho, 2 homens feitos de uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. O trecho aí, né, dos sertões que falei para vocês, de Euclides da Cunha, ele presenciou esse fato. O segundo texto. Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam 4 fanáticos sobreviventes do extermínio. Era um velho, coxo por ferimento e usando o uniforme da guarda católica. Um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto e magro e um caboclo. Ao serem intimados para deporem as armas, investiram com enorme fúria. Assim, estava terminada de maneira tão trágica a sanguinosa guerra. E o banditismo e o fanatismo traziam acesa por longos meses naquele recanto do território nacional. Esse texto aí, no livro também, A Guerra de Canudos, foi também um relatório, né? Henrique Soares, ele presenciou, ele era um militar, ele estava lá. É a versão dele também. Nós temos duas versões, mas vamos lá para o comando da questão. Os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude do sertanejo. E aí, ó, se a gente for perceber, já para a gente finalizar, já está avançado o tempo, o primeiro texto, ó, logo no início, Canudos não se rendeu. E aí, das opções, a gente pode só esperança na alternativa D? Não, acho que é bravura. E logo aqui no texto 2, nós percebemos aí, ó, os dois termos, banditismo e fanatismo. Isso fica mais próximo, é o quê? Loucura, tá bom? Então, a alternativa correta aí dessa questão vai ser A, bravura e loucura, beleza? Não teve perguntas, né, pessoal? Encerro por aqui. Agradecer mais uma vez a SEDUC, a CODED, SED, a CAD6, por esse projeto. Grato pela oportunidade aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. E, pessoal, estudem, porque a educação é uma ferramenta de transformação social. Pelo estudo, vocês podem mudar a vida de vocês.
Um abraço para todos os estudantes cearenses, em especial para os meus alunos lá da IP Francisca Melita, tá bom? Se cuidem, fiquem em casa, né? Porque a pandemia é uma coisa séria, tá bom?